Davi já tinha sido ungido rei quando se viu escondido dentro de uma caverna, cercado de homens endividados, amargurados e sem rumo, longe de qualquer trono. Foi exatamente ali que Deus começou a formar o que o palácio jamais conseguiria formar. Existe uma dor que ninguém ensina a nomear. É a dor de ser deixado de lado, de ver a porta se fechar bem na hora em que você jurava que ela ia abrir. Você orou, você creu, você se preparou. E mesmo assim, aquele lugar não foi para você. Aquele emprego não foi para você. Aquela pessoa não ficou. E o silêncio que veio depois pesou mais do que qualquer palavra de rejeição poderia pesar. Eu preciso te dizer uma coisa antes de continuar. O que você chamou de rejeição, Deus talvez esteja chamando de resgate. Pense em José, filho amado, mas odiado pelos próprios irmãos. Jogado numa cisterna seca, vendido como se fosse mercadoria, arrastado para o Egito enquanto seu pai chorava um luto que nem sequer era real. Se você perguntasse a José, naquela cisterna, se aquilo era rejeição, ele diria que sim, com toda a certeza do mundo. Mas o tempo revelou outra história. Gênesis 45, versículo 5, traz as palavras do próprio José aos irmãos, anos depois, já governando o Egito. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Aquilo que pareceu abandono era, na verdade, o caminho mais estranho e mais certeiro para um trono. Charles Spurgeon, o homem que pregou para milhares em Londres e que até hoje é chamado de príncipe dos pregadores, dizia que Deus muitas vezes constrói os seus maiores servos nos lugares mais escuros, porque é na escuridão que a alma aprende a depender só dele. Spurgeon conhecia bem essa dor. Ele mesmo atravessou períodos de profunda angústia e, ainda assim, afirmava que cada aflição carregava dentro de si um propósito que só seria compreendido depois. Ele costumava lembrar aos seus ouvintes que o ourives não olha para o fogo com raiva, porque sabe que é o calor que separa o metal precioso da escória. E é isso que está acontecendo com você agora, mesmo que ainda não faça sentido. Talvez você tenha perdido um relacionamento que jurava ser para sempre. Talvez tenha sido excluído de um grupo, de uma família, de um ciclo que você ajudou a construir com suas próprias mãos. E a pergunta que ecoa dentro de você, de madrugada, quando ninguém mais está olhando, é simples. Por que eu? Por que logo eu que tentei fazer o certo? Deixa eu te mostrar outro homem que fez essa mesma pergunta. Davi, ainda jovem, já tinha sido ungido rei por Samuel. O óleo já tinha escorrido pela sua cabeça, a promessa já estava selada. E mesmo assim, ele passou anos fugindo, escondido em cavernas, perseguido por Saul, dormindo em buracos de pedra com um bando de homens endividados e amargurados atrás dele. Se alguém tivesse motivo para se sentir rejeitado por Deus, esse alguém seria Davi. Ungido, mas caçado. Escolhido, mas humilhado. Só que 1 Samuel, capítulo 24, nos mostra algo impressionante. Mesmo dentro da caverna, mesmo cercado de perigo, Davi não perdeu a reverência por aquilo que Deus estava fazendo. Ele teve a chance de matar Saul, de acabar com o próprio sofrimento pelas próprias mãos, e recuou. Por quê? Porque ele entendeu, mesmo sem entender tudo, que aquele deserto não era castigo. Era escola. Você já parou para pensar que talvez aquilo que você chama de rejeição seja, na verdade, Deus fechando uma porta que levaria você para o lugar errado? Existem portas que parecem boas por fora, mas que escondem um caminho de ruína. Existem pessoas que parecem certas, mas que só serviriam para atrasar o que Deus já preparou. Existem posições, cargos, títulos que pareciam ser a resposta para todas as suas orações e que, na verdade, seriam a sua prisão. Deus, no seu cuidado, muitas vezes fecha aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar como perigoso. Jeremias 29, versículo 11, é um versículo que muita gente cita sem realmente sentir o peso dele. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Note que Deus não promete que o caminho será fácil. Ele promete que o fim será bom. E entre o começo e o fim existe, quase sempre, um deserto.
Ruth sabia bem o que era esse tipo de perda. Ela ficou viúva ainda jovem, numa terra estrangeira, sem filhos, sem marido, sem qualquer garantia de futuro. Pelos padrões daquela época, uma mulher nessa condição não tinha valor nenhum diante da sociedade. Ela poderia ter voltado para os deuses da sua terra natal, como sua cunhada Orfa fez, e ninguém a julgaria por isso. Mas Ruth escolheu ficar ao lado de Noemi. Escolheu o Deus de Israel, mesmo sem garantias, mesmo sem promessas visíveis. E o livro de Ruth, capítulo 2, mostra que ela foi guiada, quase sem perceber, até o campo de Boaz, um homem que se tornaria seu resgatador. O que parecia o fim de tudo para Ruth era, na verdade, o começo de uma linhagem que chegaria até o próprio rei Davi. Ninguém contou a Ruth, no dia em que ela enterrou o marido, que aquele luto seria o primeiro passo de uma história que mudaria gerações. Talvez o seu deserto agora seja uma demissão que você não pediu. Talvez seja um divórcio que rasgou o seu coração ao meio. Talvez seja simplesmente a solidão de perceber que as pessoas que você amava seguiram em frente sem você. Eu não vou te dizer que isso não dói. Dói, e dói profundamente. Mas eu preciso te lembrar que Deus não tira você de um lugar sem já ter preparado outro. Ele tirou José da casa do pai para prepará-lo para o palácio. Ele tirou Davi do conforto do rebanho para prepará-lo para o trono. E ele está tirando você de onde você está agora, porque aquele lugar já cumpriu o seu papel na sua história. Você já não pertence mais àquilo, e talvez seja exatamente por isso que dói tanto ficar. Guarda isso no coração. Rejeição humana pode até doer, mas condução divina sempre tem um propósito. Deus não erra o endereço de ninguém. Se a porta fechou, foi porque o seu nome não estava escrito ali. E se o seu nome não estava escrito ali, é porque existe outro lugar ainda escondido, onde ele está sendo gravado agora mesmo. Se essa palavra está tocando o seu coração, se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana trazemos mensagens assim, pensadas para fortalecer a sua fé nos momentos em que ela mais treme. E se você sente que essa temporada de deserto está pedindo mais do que uma palavra, está pedindo um recomeço de verdade na sua intimidade com Deus, eu preparei um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não é um curso teórico, é um caminho prático dia após dia para você voltar a ouvir a voz dele com clareza. O link está fixado no primeiro comentário. Se o seu coração está cansado, talvez esses 21 dias sejam exatamente a travessia que está faltando entre o deserto e a promessa. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre o deserto. Ele não é vazio como parece de longe. Quando você está do lado de fora, olhando para a vida de alguém que atravessa uma perda, um afastamento, uma porta fechada, parece que aquela pessoa está paralisada, perdendo tempo, andando em círculos. Mas quem está lá dentro sabe que cada passo naquela areia está sendo contado por Deus. Moisés sabia disso melhor do que ninguém. Ele cresceu no palácio do Egito, cercado de privilégios que a maioria dos hebreus nem sonhava em ter. Filho adotivo de uma princesa, educado entre os sábios egípcios com um futuro que parecia brilhante. E num único dia, tudo isso desmoronou. Êxodo capítulo 2 conta que ele matou um egípcio que espancava um hebreu e precisou fugir para o deserto de Midian. Da noite para o dia, o príncipe virou fugitivo. O homem de posição virou pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do sogro, num lugar tão distante que parecia o fim do mundo. 40 anos. Foi esse o tempo que Moisés passou ali, cuidando de ovelhas, longe dos holofotes, longe do palácio, longe de qualquer reconhecimento. Se alguém perguntasse a ele, aos 30 anos de idade, o que Deus estava fazendo com a vida dele, provavelmente a resposta seria de confusão, talvez até de amargura. Mas aquele deserto que parecia castigo era, na verdade, a sala de aula onde Deus formava o homem que um dia guiaria um povo inteiro para fora da escravidão. Repare numa coisa importante. Foi justamente no deserto, cuidando de ovelhas, que Moisés aprendeu a conhecer aquela terra palmo a palmo. Foi lá que ele aprendeu a paciência que faltava nele quando era jovem e impulsivo. Foi lá, diante de uma sarça que ardia sem se consumir, que ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez, de forma tão clara. Êxodo 3, versículo 4.
registra o momento exato. E vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, chamou o Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Você reparou que Deus não chamou Moisés no palácio? Não foi entre os sábios do Egito, não foi cercado de riquezas, foi no deserto, sozinho, cuidando de ovelhas que nem eram suas. Porque existe um tipo de encontro com Deus que só acontece quando todo o resto foi tirado do caminho. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Talvez Deus tenha tirado aquele emprego, aquele relacionamento, aquela posição, exatamente para que você parasse de olhar para tudo o que te cercava e começasse a olhar para Ele. Elias entendeu isso de um jeito ainda mais intenso. Depois de um dos maiores milagres registrados nas Escrituras, quando o fogo do céu consumiu o sacrifício diante de todo o povo de Israel, Elias correu para o deserto, sentou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. 1 Reis 19 mostra um profeta exausto sozinho, sentindo-se o único fiel restante, perseguido pela rainha Jezabel, sem forças para continuar. E o que Deus fez com ele não foi uma bronca, não foi uma cobrança. Deus mandou um anjo alimentá-lo, deixou que ele dormisse. E só depois disso é que veio a pergunta: Que fazes aqui, Elias? Talvez essa seja a pergunta que Deus está te fazendo agora, no meio da sua própria exaustão. Que fazes aqui? Por que você ainda está tentando voltar para aquele lugar que já não é seu? Por que você insiste em bater numa porta que Deus já fechou com as próprias mãos? Existe uma diferença enorme entre ser abandonado e ser redirecionado. O abandono te deixa sem rumo, sem propósito, sem esperança de recomeço. O redirecionamento dói, tira o chão, mas sempre aponta para um lugar novo. E Deus, ao longo de toda a Escritura, nunca abandona os seus. Ele redireciona. Pense em Naomi, que perdeu o marido e os 2 filhos numa terra estrangeira, e decidiu voltar para Belém com o coração cheio de amargura, a ponto de pedir para ser chamada de Mara, que significa amargura. Ela não conseguia enxergar, naquele momento, que o mesmo caminho de volta que parecia derrota estava levando ela direto para o encontro com Boaz através de Ruth e para o nascimento de uma linhagem que chegaria até Davi. O luto de Naomi não foi o fim da história dela, foi a ponte para um capítulo que ela nem sabia que existia. Quantas vezes nós, assim como Naomi, chamamos de amargura aquilo que Deus está usando como ponte? Quantas vezes insistimos em ficar presos à dor do que perdemos, sem perceber que os pés já estão sendo guiados para outro lugar? Se você está passando por um período de silêncio, onde parece que as orações não sobem, onde parece que Deus se afastou, eu preciso te lembrar: o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é preparação. Assim como Moisés precisou de 40 anos no deserto antes de ouvir o chamado. E Elias precisou de descanso antes de receber uma nova missão. Talvez você esteja num período de preparação que ainda não terminou. Lembra de Davi escondido naquela caverna com um bando de homens endividados e amargurados? 1 Samuel 22 descreve esse grupo de um jeito que ninguém escolheria para si. Gente em aflição, gente endividada, gente de alma amargurada, todos reunidos ao redor de um rei que ainda nem tinha um trono para chamar de seu. Não era um exército de heróis, era um bando de homens quebrados, cada um carregando a própria história de fracasso. E Deus, no meio daquele grupo improvável, começou a formar o exército que mais tarde sustentaria o reinado de Davi. As pessoas que pareciam um peso na vida dele se tornaram, com o tempo, os guerreiros mais leais que ele teria. O lugar que parecia o fundo do poço era, na verdade, o ponto de partida de uma das maiores histórias de liderança já registradas nas Escrituras. Isso me faz pensar em quantas vezes olhamos para as pessoas ao nosso redor, no meio da nossa própria crise, e enxergamos apenas fraqueza, apenas problema, apenas mais um peso para carregar. Mas Deus tem o costume de reunir os quebrados para formar algo novo. Ele não precisa de gente perfeita para cumprir os seus propósitos. Ele precisa de gente disposta a ficar, mesmo na caverna, mesmo no deserto, mesmo sem entender o motivo. A dor de sair de onde você estava é real, e eu não vou minimizar isso.
Mas existe uma promessa em Isaías 43, versículo 19, que diz: Eis que faço uma coisa nova. Agora sai à luz. Porventura não a percebeis? No deserto abrirei um caminho, e nos lugares desertos rios. Deus não te tirou do lugar antigo para te deixar perdido. Ele te tirou porque já está abrindo nesse exato momento um caminho que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Existe um tipo de dor que é ainda mais difícil de carregar. A dor de ser rejeitado por quem deveria estar do seu lado. Não é apenas perder um emprego ou uma posição. É perder o lugar dentro da própria família, dentro do próprio círculo de amigos, dentro daquilo que você sempre chamou de lar. José sabe bem o peso dessa dor. Não foram estranhos que o jogaram na cisterna, foram os próprios irmãos. Gênesis 37 relata o ódio que cresceu dentro daquela família, alimentado pelo ciúme e pela inveja, até o ponto em que os irmãos de José planejaram matá-lo e depois, convencidos por Judá, decidiram vendê-lo como escravo. Imagine o que passava pela cabeça de José enquanto ele era arrastado pela estrada, algemado, sendo levado para uma terra estranha, sabendo que quem o traiu foi o próprio sangue. Se existe alguém que tinha motivo para se sentir rejeitado de verdade, esse alguém era José, rejeitado pela família, escravizado no Egito e depois, ainda por cima, acusado injustamente pela esposa de Potifar e jogado na prisão, mesmo sendo inocente. Gênesis 39 mostra um homem que fazia o certo e mesmo assim continuava sendo castigado pela vida. Não existe explicação humana para tanta injustiça acumulada sobre uma única pessoa. Cada nova reviravolta na história de José parecia empurrá-lo ainda mais para baixo, como se a vida estivesse determinada a provar que a integridade não vale nada. E, no entanto, era exatamente esse acúmulo de injustiças que ia moldando nele o caráter necessário para governar com sabedoria um dia. Mas repare numa frase que aparece repetidas vezes naquele capítulo. E o Senhor era com José. Mesmo na cisterna, mesmo na escravidão, mesmo na prisão, a presença de Deus não abandonou aquele homem. E foi exatamente dentro da prisão, no lugar mais baixo que ele já havia experimentado, que José começou a interpretar sonhos, um dom que mais tarde o levaria diretamente à presença de Faraó. Esse é o padrão que se repete ao longo de toda a Escritura. O lugar da rejeição humana costuma ser o mesmo lugar onde Deus planta a semente da promoção divina. Ninguém escolheria a cisterna, ninguém escolheria a prisão, mas foi ali, longe dos olhos de quem o amava, que José se tornou o homem que salvaria uma nação inteira da fome. Você já passou por isso? Já sentiu a traição de alguém que jurava estar do seu lado? Um irmão que se afastou, um amigo que virou as costas, uma família que escolheu não te entender? Eu preciso te dizer com toda sinceridade que essa dor é real e ninguém deveria minimizá-la. Mas eu também preciso te lembrar que Deus tem o costume de usar exatamente esses momentos de abandono humano para revelar aquilo que só Ele pode fazer. Pense em Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que perdeu os filhos, os bens, a saúde, tudo em questão de dias. E quando ele mais precisava de apoio, foram justamente os amigos mais próximos que vieram acusá-lo, insinuando que ele merecia todo aquele sofrimento por algum pecado escondido. Jó capítulo 19 traz um dos clamores mais dolorosos de toda a Bíblia. Meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos choram diante de Deus. Ele estava sozinho, cercado de gente que deveria consolar e só trazia mais peso. E ainda assim, no meio de toda aquela solidão, Jó proferiu uma das declarações de fé mais impressionantes das Escrituras. Eu sei que o meu Redentor vive. Não porque as circunstâncias mudaram naquele momento, mas porque ele entendeu que a presença de Deus não dependia da presença ou ausência das pessoas ao seu redor. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez as pessoas que você esperava que ficassem tenham ido embora. Talvez a família que deveria te apoiar tenha escolhido o silêncio, ou pior, o julgamento. E eu sei que isso dói de um jeito que poucas coisas doem. Mas quero te lembrar de uma coisa: quando Deus permite que as pessoas erradas saiam da sua vida, mesmo que essa saída venha através de rejeição e dor,
Ele está limpando o terreno para plantar algo novo. Neemias enfrentou um tipo diferente de rejeição: a zombaria pública. Quando ele decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam em ruínas havia décadas, Sanbalate e Tobias começaram a ridicularizar o projeto, dizendo que aquelas pedras queimadas jamais resistiriam, que até uma raposa derrubaria o muro com o próprio peso. Neemias capítulo 4 mostra a zombaria constante, as ameaças, a pressão psicológica para que ele desistisse. E a resposta de Neemias não foi discutir com os zombadores, foi simplesmente continuar construindo, orando enquanto trabalhava, colocando homens de vigia enquanto os outros erguiam as pedras. Existe uma lição poderosa nisso. Nem toda rejeição precisa de resposta. Às vezes, a melhor forma de responder a quem duvidou de você é simplesmente continuar construindo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, sem gastar energia tentando provar nada para quem já decidiu não acreditar. Deus sabe exatamente quem precisa sair da sua vida para que a promessa dele possa se cumprir. Ele sabe quais irmãos vão te trair, quais amigos vão te abandonar, quais vozes vão zombar do que você está construindo. E mesmo sabendo de tudo isso, ele permite, porque conhece o final da história, que você ainda não consegue enxergar. Daniel também conheceu esse tipo de rejeição organizada. Ele não fez nada de errado. Pelo contrário, Daniel capítulo 6 descreve um homem tão íntegro em suas funções que os outros administradores do reino não conseguiam encontrar nenhuma falha nele, nenhum motivo de acusação. E foi justamente essa integridade que despertou a inveja dos colegas, levando-os a arquitetar uma lei específica, feita sob medida, apenas para forçar Daniel a escolher entre a fidelidade a Deus e a própria sobrevivência. Ele foi rejeitado não por ter falhado, mas por ter feito tudo certo demais, aos olhos de quem só sabia enxergar através da inveja. Existem pessoas que vão te rejeitar não porque você errou, mas porque a sua integridade incomoda. Existem portas que vão se fechar não porque você não era capaz, mas porque a sua excelência ameaçava alguém que preferia te ver pequeno. E Daniel, mesmo sabendo do decreto, mesmo sabendo do risco, continuou ajoelhando 3 vezes ao dia diante da janela aberta, orando como sempre orou. A cova dos leões, que parecia ser o fim, tornou-se o palco onde Deus mostrou ao rei Dário e a todo o império que o seu poder era maior do que qualquer conspiração humana. A pergunta não é por que essas pessoas saíram. A pergunta é: o que Deus está construindo agora que elas já não estão mais no caminho? Abraão precisou aprender uma lição que muita gente ainda resiste a aprender. Às vezes, para receber a promessa, é preciso primeiro sair de onde está. Gênesis 12 começa com um chamado direto, sem explicações longas, sem mapas detalhados. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Repare que Deus não disse para onde, ele só disse para sair. Imagine a coragem que isso exigiu. Abraão tinha uma vida construída em Ur dos Caldeus, tinha família, tinha raízes, tinha um lugar onde era conhecido. E Deus pediu que ele abrisse mão de tudo isso, baseado apenas numa promessa que ainda não tinha nenhuma prova visível. Não existia contrato, não existia garantia, não existia nem sequer o nome do destino final. Só existia a palavra de Deus e a fé de um homem disposto a confiar mais na voz dele do que na segurança do que já conhecia. Quantas vezes nós queremos que Deus nos mostre o mapa completo antes de aceitarmos sair do lugar onde estamos? Queremos garantias, queremos certezas, queremos ver o final da história antes de dar o primeiro passo. Mas a fé que agrada a Deus nunca funcionou assim. Hebreus 11, versículo 8, resume a jornada de Abraão dessa forma. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Essa frase carrega um peso enorme. Abraão não tinha certeza do destino, mas tinha certeza de quem o estava guiando. E talvez seja exatamente isso que Deus está pedindo de você agora. Não a certeza do destino, mas a confiança em quem está no comando da jornada. Existe uma diferença entre andar no escuro sozinho
e andar no escuro de mãos dadas com alguém que enxerga perfeitamente bem naquela escuridão. Você pode não saber o próximo passo, mas aquele que está guiando sabe exatamente onde pisar. Ruth também precisou sair de tudo o que conhecia. Ela era moabita, criada em outra cultura, outra religião, outros costumes. E quando decidiu seguir Noemi de volta para Belém, ela estava abrindo mão de qualquer chance de recomeçar a vida entre os seus. Ruth capítulo 1 traz uma das declarações de lealdade mais bonitas de toda a Escritura. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela não sabia o que a esperava em Belém. Não sabia que encontraria Boaz. Não sabia que se tornaria parte da linhagem de Davi, e mais tarde da linhagem do próprio Messias. Ela só sabia que precisava sair de onde estava. Talvez você esteja resistindo a sair de um lugar que já não te serve mais, com medo do que existe do outro lado. Talvez você esteja se agarrando a uma cidade, um emprego, um relacionamento, uma rotina, só porque é conhecido, mesmo sabendo, no fundo do coração, que aquilo já não tem mais espaço para você crescer. É mais fácil sofrer num lugar conhecido do que arriscar num lugar novo, mesmo quando esse lugar conhecido já parou de fazer bem para você. Deus não pede que você saia de um lugar para te deixar perdido no meio do caminho. Ele pede que você saia porque já preparou algo à frente que os seus olhos ainda não alcançam, algo maior do que qualquer coisa que você esteja deixando para trás. Assim como fez com Abraão, assim como fez com Ruth, ele está preparando um território que só pode ser ocupado por quem tem coragem de deixar para trás o que já não cabe mais na vida. Davi também precisou sair antes de receber. Antes de enfrentar Golias, antes do trono, antes de qualquer reconhecimento público, ele era apenas o filho mais novo de Jessé, cuidando de ovelhas nos campos de Belém, tão esquecido pela própria família que nem foi chamado quando Samuel veio procurar o futuro rei. 1 Samuel 16 mostra que Jessé apresentou 7 filhos ao profeta, e nenhum deles era o escolhido. Só depois de Samuel perguntar se havia mais algum filho, é que Davi foi lembrado. Ainda no campo, cuidando do rebanho. Ele precisou sair daquele anonimato, daquele lugar onde nem a própria família enxergava valor nele, para ser ungido diante de todos. E mesmo depois da unção, ele voltou para o campo, continuou cuidando das ovelhas, porque o tempo de Deus e o tempo dos homens raramente andam no mesmo ritmo. Neemias também precisou deixar o conforto do palácio persa para reconstruir os muros de uma cidade em ruínas. Ele vivia bem, tinha uma posição respeitada como copeiro do rei, tinha segurança financeira, tinha estabilidade. Mas ao ouvir sobre a situação de Jerusalém, ele não conseguiu continuar confortável, sabendo que havia um chamado maior esperando por ele. Neemias capítulo 2 mostra a coragem dele ao pedir ao rei permissão para partir, mesmo sabendo dos riscos de uma jornada longa e de um projeto que muitos considerariam impossível. Há um momento em que ficar confortável se torna mais perigoso do que arriscar a obediência. Neemias entendeu isso e trocou a segurança do palácio pela incerteza da construção. E foi justamente nessa incerteza que ele encontrou o propósito mais profundo da própria vida. Você já parou para pensar que talvez a sua zona de conforto atual seja, na verdade, uma prisão disfarçada de segurança? Que talvez aquilo que você chama de estabilidade seja apenas medo vestido de sabedoria? Muitas vezes chamamos de prudência aquilo que, no fundo, é apenas covardia diante do que Deus está pedindo. E o tempo que passamos justificando essa acomodação é tempo que poderia estar sendo usado para caminhar em direção ao que Ele já preparou. Deus está te chamando para sair, assim como chamou Abraão, assim como chamou Ruth, assim como chamou Neemias. E cada um desses chamados exigiu a mesma coisa: confiança antes de qualquer explicação. Provérbios 3, versículos 5 e 6, resumem bem esse princípio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez você não entenda por que precisou sair. Talvez ainda não faça sentido
o motivo pelo qual aquela porta se fechou. Mas se você confiar em quem está guiando os seus passos, mesmo sem enxergar o caminho completo, ele vai endireitar cada veio torto da sua história, exatamente como fez com todos aqueles que ousaram sair de onde já não pertenciam. O que parece perda hoje, amanhã pode se revelar como o primeiro passo de uma travessia que só Deus tinha o mapa completo. Paulo talvez seja o exemplo mais radical de alguém que precisou ser tirado de onde estava para se tornar quem Deus já tinha planejado. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, um homem respeitado entre os fariseus, com formação impecável aos pés de Gamaliel, zeloso pela lei a ponto de perseguir e até autorizar a morte de cristãos. Ele estava exatamente onde queria estar, cercado de reconhecimento religioso, seguro dentro de uma estrutura que fazia total sentido para ele. E foi justamente ali, no auge da sua certeza, que Deus interrompeu tudo. Atos capítulo 9 descreve o momento no caminho de Damasco. Uma luz do céu o cegou e uma voz perguntou por que ele perseguia a Jesus. Saulo caiu por terra, ficou cego por 3 dias e precisou ser guiado pela mão de outros até a casa de um homem chamado Judas, na rua conhecida como Direita. Imagine o choque de perder, num único instante, tudo aquilo que sustentava a sua identidade. Ele não era mais o fariseu respeitado. Era um homem cego, dependente, confuso, esperando por algo que ainda não fazia sentido. Só que aquele momento de completa desorientação era exatamente a porta de entrada para o chamado que mudaria a história do cristianismo. Deus precisou tirar Saulo de tudo o que ele conhecia, da sua zona de certeza religiosa, da sua posição de poder entre os líderes judeus, para transformá-lo em Paulo, o apóstolo que levaria o evangelho para os gentios por todo o Império Romano. Você percebe o padrão? Antes de qualquer chamado maior, quase sempre existe um período de perda daquilo que parecia ser a base de tudo. Paulo perdeu a visão física para ganhar uma visão espiritual que ele jamais teria enquanto estivesse ocupado perseguindo a igreja. E essa mesma lógica se repete em quase toda a história de transformação verdadeira. Primeiro, vem a perda do que sustentava a identidade antiga. Depois, vem a construção do que sustentará o chamado novo. Pedro também passou por essa mesma dinâmica, ainda que de um jeito diferente. Ele era pescador, tinha um ofício conhecido, uma rotina estabelecida no mar da Galileia. E quando Jesus o chamou, dizendo que o faria pescador de homens, Pedro precisou deixar as redes, deixar o barco, deixar a única profissão que ele já dominava, para seguir alguém que oferecia apenas uma promessa e nenhuma garantia material. Mais tarde, Pedro passaria por uma queda ainda mais dolorosa. Negar 3 vezes que conhecia Jesus, justamente na noite mais decisiva. Lucas 22 relata o olhar de Jesus para Pedro logo depois da 3ª negação e o choro amargo que se seguiu. Se existe um momento em que Pedro poderia ter se considerado descartado, rejeitado, inútil para qualquer propósito futuro, seria esse. Mas João capítulo 21 mostra Jesus restaurando Pedro à beira do mar, perguntando 3 vezes se ele o amava. Uma pergunta para cada negação, e depois confiando a ele o cuidado das ovelhas. A queda de Pedro não foi o fim da utilidade dele. Foi o processo que o tornou um líder mais humilde, mais consciente da própria fragilidade, mais dependente da graça do que da própria força. O homem que mais tarde pregaria no dia de Pentecostes, levando milhares à conversão, era o mesmo homem que havia negado Jesus por medo. A diferença entre esses 2 momentos não foi o talento de Pedro, foi o processo de ser tirado, quebrado e reconstruído. Talvez você esteja no meio desse processo agora. Talvez você tenha vivido a sua própria negação, o seu próprio momento de fraqueza, e sinta que já não merece nenhum propósito depois disso. Eu preciso te lembrar que Deus não descarta ninguém por causa de uma queda. Ele usa a queda como parte da formação, assim como usou com Pedro. A vergonha que você carrega hoje pode se tornar amanhã a ferramenta que Deus usa para alcançar outras pessoas que estão passando pela mesma vergonha. Porque ninguém entende melhor a dor de uma queda do que quem já caiu e foi levantado.
Lembra de José que passou anos na prisão do Egito por um crime que ele nunca cometeu? Enquanto ele estava lá interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, ele pediu para ser lembrado quando o copeiro fosse restaurado ao seu cargo. Gênesis 40 relata que o copeiro esqueceu completamente de José, e ele precisou esperar mais 2 anos inteiros dentro daquela cela, sem qualquer sinal de que a promessa que Deus lhe dera quando era jovem, através de sonhos, ainda seria cumprida. 2 anos de silêncio absoluto, sem resposta, sem explicação, sem nenhum sinal visível de que Deus não havia esquecido dele. E foi exatamente no momento certo, nem um dia antes, nem um dia depois, que Faraó teve os sonhos que ninguém conseguia interpretar. E o copeiro finalmente se lembrou de José. O tempo de espera não foi desperdício. Foi o intervalo exato entre a promessa e o cumprimento, um intervalo que só Deus sabia medir com precisão. Talvez você esteja nesse intervalo agora. Talvez pareça que ninguém se lembra de você, que as portas continuam fechadas, que o tempo está passando sem nenhum sinal de mudança. Mas assim como José precisou daqueles 2 anos extras dentro da prisão, talvez você precise desse tempo extra de espera para que tudo se encaixe no momento exato que Deus já determinou. Existe algo profundamente libertador em entender que ser tirado de um lugar não significa ser descartado. Significa, muitas vezes, estar sendo preparado para um propósito que a versão antiga de você nunca conseguiria sustentar. Saulo, o perseguidor, jamais conseguiria escrever as cartas que Paulo escreveu. O Pedro que negou Jesus por medo jamais conseguiria pregar com a coragem que o Pedro restaurado demonstrou depois. Deus não está interessado em manter você confortável dentro de uma versão pequena da sua própria história. Ele está interessado em te levar para o lugar onde a versão completa daquilo que ele planejou para você finalmente possa se manifestar. E esse caminho, quase sempre, passa por uma saída dolorosa antes de chegar numa chegada gloriosa. Uma travessia que ninguém consegue apressar, por mais que o coração implore por respostas mais rápidas. Filipenses 1, versículo 6, traz uma promessa que sustenta essa verdade. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não abandona no meio do processo aquilo que Ele mesmo começou. A obra não terminou quando você foi tirado daquele lugar. Ela está apenas entrando numa nova fase, uma fase que talvez pareça confusa agora, mas que um dia vai fazer todo o sentido, assim como fez para Paulo, assim como fez para Pedro, assim como fez para José, depois de tantos anos de espera silenciosa. José, Davi, Ruth, Moisés, Paulo, Pedro. Nenhum deles entendeu no momento da saída o tamanho do que Deus estava construindo. O mesmo Deus que guiou cada um deles pelo deserto está guiando você agora. Obrigado por caminhar até aqui comigo hoje. Se essa palavra tocou o seu coração, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta qual dessas histórias mais falou com você. E continue por aqui, porque semana que vem tem mais palavras chegando na sua tela. Se você sente que essa temporada está pedindo um recomeço de verdade na sua intimidade com Deus, o Guia 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus está te esperando no link fixado no primeiro comentário. 21 dias pode ser exatamente o tempo que falta entre o lugar que você deixou e o lugar que Deus já preparou.